E eu queria, antes de tudo, orar para que o Espírito fale, não só com as mães, mas com as mulheres, com os homens, com os filhos, com cada pessoa aqui, porque a palavra é viva e eficaz. O Espírito de Deus está aqui, Ele sabe por que você veio. Às vezes você veio só por causa de uma apresentação, mas Deus quer falar muito além, quer tocar algo em você. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso nessa noite, amém? Vamos orar, você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, e o Senhor sabe, o Senhor é o Deus soberano, poderoso, que controla todas as coisas. O Senhor sabe por onde anda, por onde nós andamos, por onde cada um tem andado, como tem sido a vida, o pensamento, as escolhas, como tem sido a vida de cada pessoa, de cada mãe, de cada família, de cada pai. Mas o Senhor é aquele que hoje escolheu esse dia para que cada um tivesse aqui, para que o Senhor pudesse tocar através das músicas, do louvor que já foi tocado, das apresentações, de um sorriso de uma criança, de um gesto, de tantas coisas. Mas agora o Senhor quer tocar e falar através da Tua palavra, que ela é viva, ela penetra. Então faz o Teu querer nessa noite, toca, abençoa, salva, cura, faz aquilo que a Tua palavra, só a Tua palavra, o Teu poder, a Tua presença pode fazer nesse momento, no nome de Jesus, que pessoas possam sair daqui diferentes como entraram, sair daqui cheias de alegria, de paz, porque o Senhor se faz presente aqui. Nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, amém e amém. Eu queria falar sobre a vida de mãe, porque mãe um dia eu preguei aqui sobre a família tão especial, a própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma família. É lógico que Deus, Ele não tem sexo, não existe, Deus não é homem, não é mulher, Deus é Espírito. Então não existe, quando a gente coloca sobre finalidade, um dia eu falei que a função Deus Pai é como se fosse um pai na família. Deus Filho é a representação do Filho, que obedece, que vai, que cumpre, que dá orgulho do Pai. Todo pai, o sonho do Pai, quando ele pede, fala, olha filho, faz isso, faz aquilo, estuda, não tem amizade assim, faça. Quando o objetivo dele para o filho obedecer, não é para que o filho sirva ele para sempre, não, é para que o filho voe, para que o filho se torne melhor que ele, para que o filho usufrua do melhor. E foi assim com Deus. Deus fez, olha, tem uma missão para você, meu filho, você vai lá, você vai sofrer, você vai ser humilhado, tal, mas depois, isso daí vai te tornar, porque foi tudo feito para você, eu vou te dar um nome que está acima de todo nome, e todo o joelho vai se dobrar, e por causa de você foi feito todas as coisas, a ponto de o filho se tornar mais importante do que o pai, mas porque primeiro ele obedeceu, ele seguiu algumas coisas, ele seguiu a orientação do pai. E o Espírito Santo, ele tem a função da mãe, em todo momento, mesmo quando o filho veio à terra, era o Espírito que estava com o filho, conduzindo, consolando, falando, orientando. E o Espírito Santo hoje é o que está conosco, é o Deus que nunca nos desampara. Então ele tem a função, e espero, eu já falei isso daí, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o Espírito Santo é como se fosse a mãe numa família. Ele ensina, ele consola, ele tem as funções. Então a própria Trindade, ela funciona numa família, em uma família, com funções de uma família. E Deus, quando cria uma família, Ele cria com as funções corretas, para que essa família experimente e usufrua do melhor que Ele tem para cada um de nós. Mas daí vem o pecado e começa as escolhas do homem, o homem começa a se inclinar para o mal, e daí cada um, não, a função da mulher não é isso, a função da mulher é outra, a função do homem é outra, a função do filho não é obedecer, é que e daí virou uma bagunça. Mas toda vez que uma família entende o seu papel, e cada um entende o seu papel e começa a ter essa função,
essa família experimenta o melhor de Deus. Mas agora eu quero só falar da mãe e desse Espírito Santo, e como a mãe, ela é algo muito especial, ela é, talvez aqui na terra, e a gente percebe isso numa passagem, é a que mais se aproxima do amor de Deus para a humanidade. A ponto, Deus fala assim, olha, pode uma mãe vir esquecer do seu filho que amamentou? Ele não fala, pode o pai vir se esquecer do filho? Porque pode, acontece, infelizmente a gente vê muito isso. Pai até que cria, pai que convive durante um tempo, mas daí depois, mas mãe já é mais raro. Mãe já é mais difícil, mãe, mas daí Deus vem e fala assim, então Deus compara, mas ainda que aconteça, porque a pergunta no texto lá fala, ainda pode acontecer isso daí? A resposta é não, mas ainda que aconteça, Deus fala, eu não me esquecerei de ti. Mas o amor, e aqui vai alguns dados, meus queridos, você vai numa penitenciária feminina, e aqui nós temos algumas, você pode perguntar para diretora, diretores, pessoas que trabalham com isso. Mulheres que são casadas, foram casadas, ou que tinham namorado, ou independente do seu estado ou com filhos, 80, 90% elas são abandonadas pelo seu marido, pelo seu namorado, infelizmente, muitas vezes até pelos filhos. Mas sabe quem não abandona? Quem vai lá visitar, quem vai lá levar comidinha, quem vai se preocupar? Você sabe quem é? A mãe. A mãe está lá. Você vai numa penitenciária feminina. Você vai numa penitenciária masculina, você encontra as esposas, que também são mães. Você encontra as mulheres. Homem, aqui, domingo passado eu já levantei a bola das mulheres, né? Daqui a pouco os homens, mas eu estou querendo dizer que o Espírito Santo, ele não nos abandona. E a honra ao Espírito Santo, pecado que não tem perdão, se for ver, você pode blasfemar contra Deus, contra o Espírito, contra o Filho, mas se você blasfemar contra o Espírito, aí já o Espírito é sensível. Eu lembro um dia que eu fiz a besteira de ofender minha mãe. Nunca mais esqueci, eu já contei isso aqui várias vezes, porque foi uma vez só, para nunca mais fazer. Mas um dia minha mãe é doce, e um dia eu fiz uma besteira de condenar ela numa atitude dela. Mãe, não sei o que, já era casado. Mãe, olha como a senhora fez, não sei o que, e tal. Ela podia ter falado, respeito, moleque. Não sei o que, ela não falou nada. Ela ficou quieta, mas de repente, a hora que eu olho para ela, ela está derramando uma lágrima. Eu preferia que ela tivesse batido, eu preferia que ela tivesse me xingado, eu preferia qualquer coisa, menos chorar. Ela não podia ter feito isso, porque isso me arrebentou mais do que qualquer coisa. Se ela eu falei, mãe, bate em mim, faz alguma coisa, mas puxa, eu fiquei acho que um mês pedindo perdão para ela. Imagina, meu filho, eu entendo, lógico que eu te perdoo, é assim, a gente magoa, a gente chateia, a gente faz, mas a mãe está ali. Quantas vezes, aqui eu estou falando, tem um monte de filhos se identificando, um monte de... Mãe é assim. E o pior, aqui está, cadê a Rose? Pessoas de floricultura. No dia das mães e no dia dos namorados. Pro dia dos namorados, o rapaz vai lá para a namorada e fala, qual é a mais cara, a flor mais cara, porque eu preciso impressionar, eu estou querendo conquistar a namorada. Eu preciso, a namorada, o que é o mais caro? Essa daqui, de R$280. Pô, essa daí, manda lá para a fulana, que não está nem aí com você. Que daqui uns dias vai te dar tanto pé na bunda que você não está nem... Mas vai lá. Daí vai para a mãe, dia das mães.
Não, então, porque a mãe é aquela, não precisa, meu filho, não precisa, você é meu presente. Então, para a mãe é aquela coisa, o que você tem, qual é o mais barato que você tem aí? A Rose, eu estava procurando dizer, é verdade ou não, Rose? Condiz isso que eu estou falando ou não? Olha lá, Rose, você pergunta. Mas na hora da penitenciária, na hora do abandono, na hora que a mulher te trai, na hora que você se divorcia, você volta para casa de quem? Você vai chorar no colo de quem? E é bom que faça, porque tem gente que não faz, fica tentando chorar de colo em colo e só vai piorando, até a mãe. Então, meus queridos, mãe é mãe. Eu sei que há alguns aqui que já não têm, que já não têm o privilégio e vem dor. Algumas que, hoje a Nilva escreveu um texto que se você tiver oportunidade, e mãe não é só aquela que gera. Mulher nasceu para ser mãe, e mulher é mãe. Tem muita mulher que é mãe do marido. Tem muita esposa que é mãe do marido. Tem muita mulher que é mãe dos sobrinhos. Tem muita mulher que é mãe dos filhos das amigas. Tem muita mulher que é mãe dos filhos espirituais. Tem muita mulher que é mãe, porque mulher nasceu para ser mãe, mulher é mãe. Você pega uma nenezinha, o primeiro brinquedo que ela gosta é de boneca. Mulher tem um instinto materno, o instinto de cuidar, o instinto de proteger, o instinto de... É isso que eu falei, não é só mãe, mas daí porque na penitenciária feminina os maridos abandonam, e na penitenciária masculina as esposas continuam. O instinto de mãe, de estar lá, de fidelidade, Agora eu pergunto, o que essas mulheres têm vivido e têm passado? Porque quem doa muito, quem dá muito, quem ama muito, se machuca muito, sofre muito. E eu queria trazer uma palavra para você. E daí, às vezes, se você não é mãe, se você se enquadra num desses papéis aí que eu falei, porque você é mãe, e às vezes você, homem, talvez se identifique em algum momento com isso, mas eu queria ler um texto. Eu já me alonguei muito, mas vou tentar ser o mais rápido. Talvez o texto seja um pouco longo, mas eu vou tentar nas lições ser um pouco mais rápido. Quero tirar o exemplo, a vida de mãe, com o exemplo de Ana, mãe de Samuel. E convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no primeiro livro dele, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 em diante, até o versículo... Vamos lendo aqui, eu vou lendo e daí você vai acompanhando, vamos ver até onde aqui. A partir do versículo 2. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, a Penina, outra esposa de Eucana, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, aqui só no versículo até aqui. Então Penina, quando ele fala, não sou melhor para você do que 10 filhos, e aqui antes fala que Penina tinha filhos e filhas, então se entende que Penina tinha pelo menos uns 10 filhos, naquela época tinha bastante filhos. Então imagine quantos anos Ana ficava sendo massacrada, irritada, afrontada por Penina. Versículo 9, certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação e à tristeza, tudo que a tua serva tem passado, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, ele será consagrado ao Senhor. Enquanto ela continuava a orar, diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, minha filha. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela já não ficou mais aflita, agitada. Na manhã, 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Versículo 26 a 28, final. E depois ela foi, o menino cresceu, e ela voltou lá para cumprir o seu voto. 26, e ela lhe disse para Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Meu querido, é uma leitura, eu convido você a ler o capítulo inteiro 2, capítulo inteiro não, mas pelo menos do versículo 1 ao versículo 11, que é a oração de Ana. É uma oração linda, maravilhosa, e eu convido, mas essa história traz o relato de uma mulher, de uma mãe, que eu vejo alguns pontos, que tem tudo a ver com um pouco daquilo que eu já dei uma abertura aqui, uma introdução. Primeiro, o que tem em comum com todas as mães, e eu coloquei aqui primeiro ponto, os dramas que Ana enfrentava, os dramas de uma mãe, os dramas. Não tem uma mulher, uma mãe que não viva dramas, não viva conflitos, não viva dificuldades, porque é isso que eu falei, porque mãe se doa, ama intensamente, cuida, protege, se dedica, e é impossível alguém que faça isso e não sofra ingratidão, não sofra pessoas não retribuindo ao mesmo, porque amor de mãe não tem igual. Não tem, vai ser difícil
uma mãe esperar do filho que o filho a retribua na mesma altura. Uma mãe que espera isso, vai se frustrar. Uma mãe que espera algumas coisas, ela vai ser frustrada. E o pior, o pecado trouxe um monte de consequência. Para começar, a maternidade gera dor, gera complicações. Não era assim desde o princípio. Você percebe lá, a dor no parto já é uma consequência do pecado. É uma das consequências, por causa da tua escolha, Eva, você dará luz, você terá dor no parto. Já começa por aí. E tantas outras coisas, você começa vendo aqui, e daí o homem começa a ter algumas coisas, a poligamia. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Eva e uma concubina, não fez Adão e Eva, mas várias mulheres. O casamento é homem e mulher e é monogâmico, é para uma pessoa. Mas daí fala, não, mas na Bíblia a gente vê casamentos lá que Deus permitia, e vai na Bíblia, e a Bíblia é um livro de verdades e mostra todas as complicações. Você vê como que a Bíblia trata uma com a outra? A Penina tinha um homem, Eucana, que era casado, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Como que Penina, fala que Penina era o que? Era amiga de Ana? As duas eram esposas, porque hoje aí tem lá os trisais, né? E parece lá as fotos, minha amiga, lá, amiga, deixa uma perceber que o cara está dando mais atenção para outra, a não ser que não tenha amor nenhum, não tem amor próprio, e também é uma bagunça, porque hoje virou bagunça essa questão de amor, de que é, porque cada um, mas ali a própria palavra fala que era rival. Você vai para a Bíblia, todos os casamentos que tinha foi dada a serva, eu preguei quinta-feira aqui, lá sobre que Sara dá a Agar para se deitar com Abraão, vê o que começa lá a dar problema, Agar já começa a fazer fusquinha para Sara. Daí você vai lá, começa a ver a relação as relações todas da Bíblia, sobre poligamia, meu querido. Antes de você falar que Deus permitia por causa do homem já, das coisas ruins que o homem, isso daí é tudo consequência do pecado. Não, vai lá, você quer uma pulada de cerca, faz bem para o casamento, faz bem, faz muito bem. Vê como que vai gerando cicatriz, vê se faz bem para a esposa, vê se faz bem para o marido, vai lá ver, vai ver se faz bem para os filhos. Vai lá ver o Estado, colocaram lá uma manchete, querendo colocar, e como certos veículos, né, de imprensa são, meu Deus do céu, vamos deixar quieto, mas assim, colocaram, eu lembro que logo saiu essa questão dos casamentos abertos, e colocaram Will Smith e a Jada, né, que você viu o estado do cara, como que fica, não pode falar da mulher, mas ele fala na própria, que eles tinham um casamento, uma relação aberta, e ele fala que ele não queria, mas a esposa insistiu, e ele, não, então eu tenho também. Você viu como está o filho mais velho deles? Como que está o filho lá, aquele artista? Como que anda o filho? Pega a foto dele, aquele menino que fez filme, que já estava um atorzinho, já fez Karate Kid, daí fez outros filmes. Vê lá como que está fundado nas drogas. Então, meu querido, tudo que não é o que Deus faz, chega ali na frente vai dar ruim. Vai dar ruim, aqui deu ruim. E continua dando ruim, mas o homem, mas na manchete não mostra nada disso. Não mostra o cara, às vezes, irritando, sendo provocado, chorando, não mostra as brigas, os ciúmes, as contendas, as rivalidades, não mostra os problemas que isso causa. Mas não, vamos incentivar, todo mundo tem que viver assim, segundo o padrão do mundo, porque o que se passa é só as fotos, é só as coisas bonitas, não, é tudo lindo. Não, a Bíblia não mostra só o que é bonito, a Bíblia mostra os erros e as consequências, inclusive dos homens e mulheres de Deus. Diferente de hoje, que tudo que é ruim se mostra coisa boa,
mas esquece de mostrar o lado. E essa aqui é uma relação. Então eu começo primeiro com isso. Essa relação já começa tudo errado por causa do pecado. Mas por causa do pecado, a mãe, e quem que mais sofre com o pecado do homem? Na Trindade. Não entristeçais o Espírito Santo que fosse selado. Toda vez que a gente peca, quem que é o sensível da história? Quem sente é o Espírito Santo. A mãe, numa família, parece que é a que está sempre sendo a que absorve tudo. Acontece um negócio lá, o pai está trabalhando, o pai está ganhando dinheiro, acontece um negócio na família, lá com o filho, é a mãe que está lá. É o para-raio da casa, a mãe. Está acontecendo com o pai uma coisa, o filho não está sabendo, mas a mãe está lá. Um problema no casamento, a mãe está lá. Está tudo, esse mundo está perdido, a mãe que tem que aguentar com o pai, com o filho, com todo mundo lá. As situações vão se gerando, porque a mulher, a Bíblia fala que é o vaso mais frágil, embora que estão tentando inverter isso, mas ela continua sendo o vaso mais frágil. E todas que têm tentado mostrar que não, têm morrido de infarto, têm tido muitos problemas com isso, porque a mulher emocional, estou falando de emoção, não estou falando de capacidade, porque mulher de capacidade dá banho em homem de muitas coisas, multitarefa, inteligência, eu não estou colocando nada disso. Mas eu estou colocando emocionalmente, a mulher é mais frágil, porque Deus fez assim. Deus fez com capacidade para dar um suporte para o homem, porque o homem não tem um monte de coisa que a mulher tem. Mas assim vai. Mas a mulher tem sofrido. E dentro desses dramas, porque Ana começa a sofrer. O que Ana sofre? Ana foi ficando triste e amargurada, porque não tinha filho, e tinha competição, e uma mulher naquela época que não tinha filho, não valho nada, não, mas o marido dava a porção dobrada, o marido fazia, não, mas a rival ficava constantemente. Então, Ana já tinha uma ferida, não tem o filho, e fala que constantemente vinha Penina, imagine uma ferida, e mãe, e esposa, e mulher, e se você, homem, tem alguma ferida, filho, tem alguma ferida, imagine alguém, o inimigo, alguma situação, algum rival, alguma rival, chega assim, fica assim, constantemente, você não tem filho, né? Onde está o teu filho? Você não é casada? Você não sei o quê? É verdade, né? Você não conseguiu isso ainda. Você não tem faculdade. Você não sei o quê. É verdade, esqueci. Teu marido te deixou, né? Você foi traída. Você já está no terceiro casamento. Você não. E assim vai. Teu filho não vem te visitar. E assim vai. E são tantas coisas que o inimigo fica e parece que isso, e fala, não é o primeiro texto aqui, o versículo 6 fala que a rival a provocava continuamente, e o versículo 7 logo em seguida fala, além de ser continuamente, era ano após ano. Meu querido, tudo aquilo, uma ferida toda hora mexida, além de não cicatrizar, vira algo muito pior. E eu hoje tenho percebido muitas mulheres que vão sendo machucadas constantemente por uma palavra, por um gesto do marido, por algumas atitudes. São mães e elas vão se fechando, ou se eu estou sendo machucada pelo marido, eu me fecho no mundinho de ser mãe. Se eu estou sendo machucada nessa área, as mulheres vão se fechando. Elas já não são tão assim, o homem vai para o bar, o homem vai jogar bola, o homem vai pescar, o homem sai para trabalhar,
algumas mulheres vão ficando, às vezes a mulher sai para trabalhar e o inimigo vai usando. Daí hoje a mulher já não fica tão mais também em casa, ela não fica tão, mas daí o inimigo já vai usando essas feridas para trazer outras feridas. Então, não, sabe o que é? Teu marido não te valoriza, teu filho, você está tendo falta de um monte de coisa, você não é tão amada. Daí o inimigo já coloca alguém para te amar. Sabe quem que é? Aquele amigo do trabalho. Porque teu pai não te amou, o marido não te valoriza, mas aquele cara do trabalho lá fala assim: ah, se eu fosse o teu marido, ah, você devia ser amada, porque olha como que você é. O inimigo começa, daí você chega em casa, teu marido nem olha, você fez o cabelo, você penteou o cabelo, o cara lá do trabalho, ou o cara da academia, ou o cara não sei da onde, fala assim: você fez alguma coisa no cabelo? Eu penteei. Você corta o cabelo, você pinta o cabelo, você faz uma maquiagem, você aparece na frente do marido, o marido dá licença, está passando o jogo aí, ó. É ferida, poxa, porque o que você queria não era ouvir do cara, você não queria ouvir de ninguém, você queria ouvir do teu marido, mas é constantemente alguma ferida ali, sendo apertada continuamente, e é uma mãe que se doa, que se entrega, que ama, que faz, e não se sente valorizada. Estou falando porque mãe, como eu falei, é mãe, é doação, é entrega. As mães que, os filhos, mães que deixaram de ser mulher, ser esposa até, para se dedicar para os filhos. E daí de repente começa a ver os filhos namorando, casando, e daí é isso daí, vai lá ver o filho comprar melhor buquê para namorada, para esposa, faz tudo para a esposa, e a mãe mal e mal uma ligação. E daí constantemente o inimigo fica: ai, tá vendo? Teu problema já não é um homem, mas é o próprio inimigo, algumas amigas, algumas fotos no Facebook. O teu problema já é uma depressão, teu problema já é uma tristeza, teu problema já é o inimigo querendo te matar, roubar e destruir, falando assim: olha, tá vendo, não valeu a pena, você acabou tudo. Quantas vezes, e tudo aquilo que é adiado por anos, o inimigo vai fazendo abrir uma ferida, e aquilo que era eu só não tenho filho, mas eu tenho uma família, eu tenho um marido que me ama, eu tenho tantas coisas, mas de tantas vezes o inimigo fica mostrando, apertando aquilo, parece que tudo o resto vai perdendo a graça. Não importa se eu tenho um marido, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma igreja, se eu tenho um trabalho, se Deus tem me abençoado, se eu tenho parece que eu só consigo olhar aquilo, eu vou ficando triste, eu vou ficando amargurado. Mas também mães têm feito algumas coisas, e eu tenho visto, e se você for igual Ana, mulheres, os dramas de uma mãe, mas também as mães, mulheres, não têm só os dramas, elas têm as buscas silenciosas e certeiras. Ana não ficou apenas lá, na tristeza, na angústia, no abandono, nas coisas ruins. Ana, no versículo 10 e 13, Ana faz o que mulheres, geralmente sábias, as sábias fazem. Versículo 10 diz assim: e com a alma amargurada, Ana não estava bem, ela estava amargurada, chorou muito. E quem veio quinta-feira, Deus ouve o nosso choro, o nosso lamento. Ela não estava bem, ela estava amargurada, aquela ferida já estava imensa, mas diz assim: com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 13, como Ana orava silenciosamente, e eu coloquei o tema, a busca silenciosa e a busca silenciosa e certeira. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Mulher, mãe, você que tem passado
situações difíceis, o que uma mãe, o que uma mulher faz e deve fazer, e tem muitas que têm feito, e às vezes a gente nem percebe. Às vezes minha mãe não xingou, minha mãe não brigou, não me bateu, mas derramou uma lágrima. E passou 3 minutos, ela estava bem. Não foi eu que a consolei. Com certeza foi esse que ela acostumou, desde lá do meu pai, lá atrás, fazer o que Ana fez e o que muitas mulheres têm feito, buscar silenciosamente o Senhor, que é, Senhor, o Senhor tem visto essa afronta, o Senhor tem visto o que Penina tem feito, o Senhor tem visto o meu choro, o Senhor tem visto a minha falta, o Senhor tem visto a afronta, o Senhor tem visto o meu desespero, o Senhor tem visto o que tem acontecido comigo, o que tem acontecido com meu filho, o que tem acontecido nessa casa, o que tem acontecido com meu marido, o que tem acontecido ao meu redor. Olha o que tem acontecido com meu coração. Eu estou angustiado, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando, porque não foi hoje, não foi ontem, mas tem vindo. Há tempo eu não estou aguentando mais toda essa tristeza, toda essa angústia, eu não quero mais viver. Ela começou a se derramar, ela não foi lá, ficou, ai, tem que mandar essa Penina embora, porque eu não aguento, ela fica me irritando, manda, briga, vai lá, briga, porque tem mulher que é rixosa, que briga com o marido, briga com os filhos, briga com a nora, fica tentando resolver os problemas, briga com a vizinha, briga com o patrão. Essas daí, às vezes, vai ficar brigando e nunca encontrar paz. Porque, na verdade, uma mãe, ela tem mais poder do que ela imagina. Porque como ela é, a função dela na família é o Espírito Santo, quem que intercede por nós? O Espírito Santo que intercede. Tem um livro que saiu antigamente, o poder da mãe que ora, o poder da esposa que ora, o poder da mãe que ora, o poder da mulher que ora, o poder da intercessão das mulheres. Meu querido, minha querida, se você soubesse o poder que existe na tua busca, no teu choro, no teu lamento, mas não o teu lamento todo dia com teu marido, porque esse lamento vai mandar ele embora. Todo dia com teu filho não, não, começa a se derramar. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, a ponto de o profeta, ela não foi lá, Eli, eu não aguento mais, minha vida não sei o que, ela não foi lá, ela estava na igreja, ela não foi lá pedir para o outro orar, ela se derramou diante de Deus. Ai, ora por mim, porque eu não estou aguentando isso. Ai, fala para um, fala para outro, fala para todo mundo, manda para orar, vai nessa igreja, vai na outra campanha, faz, não. Ela foi se derramar diante do Senhor dela. Ela chorou, ela se colocou, como eu falei, testemunho da minha mãe, testemunho da minha avó, testemunho de mulheres que eu conheço. Quantas mulheres mudaram, viraram o jogo da sua casa, da sua família, sem abrir a boca. E é isso que Pedro fala, que uma mulher sábia consegue ganhar a sua família, o seu marido, sem abrir a boca, com uma busca silenciosa, orando, com o poder, porque Deus é um Deus daqueles do mais fraco, do oprimido. Ah, mulher, ah, mãe, você tem sido oprimida, você tem sido afrontada, a pessoa mais poderosa do universo está do teu lado. Deus é o Deus que está sempre do lado. Quer ver? Como eu falei quinta-feira aqui, eu quero te convidar, falei quinta-feira aqui, para as pessoas compartilharem a pregação de quinta. Eu vi 10 pessoas compartilhando, tinha 100 pessoas aqui. Aquela palavra pode mexer com pessoas. Compartilhe. Se você não ouviu aquela palavra, não é porque é minha, não, porque Deus deu aquela palavra. Se você não ouviu, chega na tua casa hoje, amanhã, depois, ouça essa palavra de quinta-feira. Deus ouviu a voz de mulheres que foram até Ele,
não foi só Ana, Agar estava a ponto de morrer com seu filho, mas Deus encontra ela. Lia era uma dessas, esposa de Jacó. Jacó era casado com Raquel e Lia. Jacó gostava mais da Raquel, e por conta de gostar, Lia se sentia preterida, se sentia menosprezada. Também era ali, sofria. Gênesis 29, 31, olha só. Gênesis 29, 31. Diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Vou traduzir para você. Quando Deus viu que Jacó tinha preferência por Raquel, que Lia era menosprezada, que Lia sofria, que Raquel era queridinha, Deus ficou do lado de Lia e falou: é assim? Então Lia, eu estou com você, eu vou te fazer fértil, e Raquel vai ficar sem filho. Porque se tem uma coisa que a Bíblia demonstra, é que Deus fica do lado do oprimido. Deus fica, mãe, você tem sido, estou sido oprimida, porque eu tenho sido menosprezada, eu não tenho sido valorizada, eu tenho sentido ingratidão, eu tenho sido, Deus vai ficar e está do teu lado. O que você precisa fazer? Não precisa brigar, sair brigando. Busque Ele silenciosamente. Comece a clamar, comece a chorar com Ele, por Ele. Comece a buscar, que você vai ver o que aconteceu com Ana e o que acontece com mulheres. Terceiro, a recompensa e o reconhecimento. Versículo 19: na manhã seguinte, depois desse choro, depois das lutas, depois de tudo que Ana passou, que mulheres têm passado, Ana faz aquele voto, e olha só, ela chora, ela busca, se derrama diante do Senhor. Versículo 19 diz: na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa. E em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, depois de anos. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Não pediu para ninguém, pediu para o Senhor. Era versículo 27 e 28, quando ela fala, ela faz duas coisas: o Senhor abençoa, realiza o milagre, muda a história de Ana. Porém, olha o que Ana faz. Versículo 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Depois de anos de choro e humilhação, Deus muda a história de Ana. Mas Ana reconhece e entrega tudo para Deus. O que Ana queria? O que Ana chorava e pedia? Um filho. Quando Deus dá, o que ela faz? Qual era o tudo que Ana queria? Era o filho. E quando Deus dá, o que ela faz? Ela entrega o tudo que Deus tinha dado para ela, para Deus. Só que sabe o que Deus faz? Porque essa atitude que Ana faz, depois Deus dá mais 5 filhos para ela. Deus dá mais 3 filhos homens e mais 2 filhas mulheres. O que eu aprendo é que, meus queridos, mulheres, todos nós, mas principalmente as mulheres, eu vejo mulheres cada vez mais, porque a mulher é mais sensível, mulher tem buscado mais ao Senhor por conta disso, porque existe uma tônica, que as mulheres buscam mais a Deus, e eu quero dizer que é verdade, a gente vê,
Você vai nas igrejas, tem mais mulheres. Você vai perceber no comprometimento, as mulheres se comprometem mais. Mas daí aqui um pouquinho, tá o relato. Por quê? Porque as mulheres são mais sensíveis, elas sentem mais, elas sofrem mais. Homem já, e aqui vai o sofrer mais, elas são mais humildes para reconhecer os sofrimentos. Porque tem muito homem que sofre, mas é tão assim, não, tá tudo de boa. O homem está lá na pior, mas está lá no bar bebendo todas. O que você está afogando as mágoas? Não, é que eu gosto de uma pinga mesmo. Está bebendo para esquecer os seus problemas, como dizia a música, uma música antiga. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Mas está lá, que o cara não está querendo nem viver mais, mas está lá no bar, contando história, mentira, que ele era, que ele fazia, que ele é, só para não cair em si e falar assim, minha vida está uma desgraça. Eu preciso buscar quem pode mudar minha história. Mulher é mais sensível, ela reconhece isso antes. Mulher, ela percebe, olha, está acontecendo isso. E às vezes algumas mulheres vêm antes. E daí fica, puxa, mas eu queria que... Porque ela começa a perceber, viver o que Deus tem. Ela começa a ver e falar, realmente é isso que eu quero viver para os meus filhos. É isso que eu quero viver com com meu marido. Opa, com meus maridos, misericórdia, está amarrado. Errei no plural aqui na conjugação. É isso que eu quero viver na minha casa. É isso que está faltando no meu marido, porque eu percebo. Para a gente ser feliz, está faltando isso. Por isso que eu começo a buscar. Eu quero isso para meus filhos. Porque eu creio que se a gente começar a viver, é isso que está faltando para o mundo. E as mulheres começam a buscar, mas às vezes, aí ela começa a desanimar, porque ela está sozinha. Eu quero dar uma palavra para você, você não está sozinha. Você e Deus já é maioria absoluta. Você está com esse Deus que muda a história. Você está com esse Deus, enquanto você, em vez de você ficar, vamos para a igreja, vamos fazer, eu sei que você pode convidar, mas mais que falar com Ele, fale com Deus. Porque Deus, eu conheço tanta história, de que Deus prepara umas peças para alguns homens aí, que depois o homem vem implorar para a mulher, eu quero ir para a igreja, pede para não faz. Tinha um aqui, passou por aqui, hoje não está, porque tem gente que esquece. Pastor, estava sem mulher, estava com a vida destruída. Minha mulher sempre me chamou eu para ir para a igreja, mas eu nunca fui, porque a pessoa começa a soltar devagar, né? A pessoa, pastor, ora para eu ter meu casamento restaurado. Ora, mas o que aconteceu? Não, então, minha mulher me deixou. Tua mulher deixou? Porque, não, então, poxa, porque a gente brigava, a gente não dava muito certo. Mas Deus pode mudar. Mas por que não dava muito certo? Então, porque ela ia na igreja, né? E eu não ia. Então, mas por que você não ia? Então, porque eu gostava de beber, gostava de sair. Aí, tinha traído ela, tinha feito não sei o quê, não gostava, tinha fazer algumas coisas, tá? Mas eu ia na igreja, mas não firmava, e começou com tanta história. A gente separou uma vez, daí ela deu chance, daí eu fui para a igreja, ela falou que só voltava comigo se eu fosse para a igreja, eu fui para a igreja, mas daí saí da igreja, e tudo, e daí até agora ela separou e não quer mais mesmo, estou com saudade dos meus filhos, estou querendo ela, estou desesperado. Eu falei, vem cá, Deus pode mudar, vamos ver agora, mas vamos orar, vamos buscar Deus. Ficou acho que aqui uns 3 meses, 4 meses buscando a Deus, chorando, orando, mas aí viu que Deus em 4 meses não fez o que ele demorou, sei lá, 10 anos para fazer. Em 4 meses Deus não fez, daí agora não sei como que está a vida dele. Mas tem muita gente, já vi Deus fazendo. Então, mulher, e vejo Deus fazendo coisa poderosa, porque Deus é aquele que tem o melhor para você, para a tua casa. Aqui eu não vou entrar, mas já falei domingo passado mesmo, aqui está a Dona Maria, mas não tem só a Dona Maria, tem quantas histórias aqui mesmo.
Aqui tem líderes aqui, tem outras pessoas que... a Rita aqui está aqui. A Rita sempre participou da igreja. O Paulinho não queria saber de igreja. Meu pai jogava bola, a gente jogava com o Paulinho. Hoje o Paulinho é uma bênção aqui. Paulinho, marido da Rita, é uma bênção aqui, um dos braços direitos de todo mundo aqui. É o braço direito, tudo que precisa, mas ele está aí. Mas quanto tempo? Está aqui, e assim vai, é que está vindo agora na mente. Mas quantas outras pessoas? Não desista, porque existe uma palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você falou de marido e de filho. De filho... Hoje está aqui a sogra de mas eu tinha 2 primos, tenho vários primos, mas Bruno e Vitor, filhos do meu primo Miguel, eles cresceram na igreja, eles foram para Santos, e lá em Santos, negócio de surf, negócio de amizade. Os 2 saíram um pouquinho da igreja, deram uma saída, curtiram um pouquinho o mundo aí, bebida, coisa assim, e os pais choravam, tiveram problemas, situações, não vou me alongar, resumindo, hoje os 2 são pastores, porque a família, a mãe ficava orando, não, mas mas existe uma promessa, a mãe, não, mas meu filho, não, mas estava lá, teve problema com bebida, teve problema com má companhia, teve uma situação que o Bruno chegou até, e lá, por causa de um detalhinho lá, por causa de má companhia, teve um dia que o Miguel foi pegar ele na cadeia lá, uma coisinha, bobeirinha, mas imagine, você chega, mas... Hoje o Bruno é pastor, não foi ordenado ainda, mas é um dos líderes da Bola de Neve de Bauru ali, está indo. O Vitor é pastor ali em Bauru, foi ordenado esses dias. E aí, sabe o que é isso daí? É o poder de uma mãe que ora. Então, meu querido, minha querida, está passando, talvez hoje, teu filho não está aqui, talvez hoje tem... várias situações, cada mãe aqui talvez vive situações diferentes, cada esposa, cada pai, cada filho, cada irmão. Mas eu quero dizer que todos temos nós passamos por situações difíceis. Mãe principalmente é especial, mulher com toda essa doação, mas busque ao Senhor, aprenda em silêncio como Ana, chorar diante do Senhor. Que o Senhor é aquele que ouve e que responde, mas a hora que Ele responder, aprenda a entregar, porque por outro lado também nós vemos bênçãos, pessoas sendo abençoadas, consegui um trabalho, consegui não sei o que, Deus me abençoou aqui, olha, estou com a minha família inteira aqui, mas agora a gente está sem tempo, agora eu começo, briguei, me magoei, me chateei, até ontem. Meu querido, eu queria sim, de verdade, com todo o amor no coração, de pai, de pastor, que a gente pudesse viver o melhor de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. E existe um caminho só, existe só um caminho, se chama Jesus. Se chama Jesus e a sua palavra, por isso que é ter a vida sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras, você ouviu essa palavra, você ouviu a palavra do domingo passado, você ouve os conselhos, você ouve tudo aquilo que Jesus falou, e ele termina falando, se você ouvir tudo isso e colocar em prática, você vai construir a tua casa, a tua família, sobre a rocha. A hora que vier os problemas, a hora que você tiver problema com o filho, a hora que você tiver problema com o marido, a hora que você tiver problema no trabalho, a hora que você tiver algum problema que nesse mundo a gente está sujeito a ter, você não se preocupa, porque eu sou a rocha e eu vou estar com você e nada vai te abalar, nada vai destruir você. Mas se você só ouvir, só falar, eu acho legal, já ouvi aquilo, mas eu não coloco em prática. Talvez na hora que surgirem algumas situações,
A hora que vier problemas, talvez você possa entrar numa depressão. Talvez você possa passar a querer morrer. Talvez você pode começar a ter uma vida só infeliz, de tristeza, de angústia, e não conseguir mais se colocar diante de Deus. Talvez você possa ter situações terríveis e não superá-las, porque situações difíceis todos nós temos, mas a gente vence todas, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. Por isso que ele fala, se nós colocarmos a nossa vida sobre Ele, nós também vamos vencer todas, porque Ele é a nossa rocha. Que Deus abençoe cada mamãe. Eu queria orar, quero pedir para o louvor vir aqui. E parece uma palavra assim, meio... Uma palavra que fala, depois de homenagens, tudo, depois de tanta coisa, parece que é uma palavra mais para baixo. Não. Eu quero dizer que todos nós, e esse mês é justamente para virarmos uma página, para mudarmos a história. Porque todos nós passamos por tristeza, mas por situações difíceis, por nem tudo. Está aqui a Nilva que escreveu um texto lindo, maravilhoso, e hoje podia ter 1000 motivos para estar triste, porque é Dia das Mães, mas não está, porque ela tem a casa firmada sobre a rocha. Ela se sente mãe, ela se sente realizada, sabe? Ah não, mas veio tempestade, vem tempestade, vem um monte de coisa, vem, sabe? Mas a nossa vida está firmada sobre a rocha. A gente consegue ver o mais de Deus. A gente consegue olhar para cá. Eu vi a Nilva vibrando com cada criança, porque eu sei o tanto que ela ama. Eu vejo a Nilva vibrando com as líderes. Eu vejo a Nilva vibrando com essa igreja. Eu vejo a Nilva vibrando com a mãe dela. Eu vejo a Nilva vibrando com a minha mãe. Eu vejo a Nilva vibrando com seus familiares. Tudo isso é dádiva de Deus. Eu vejo uma mãe não machucada. Eu vejo uma mãe curada, sarada. Eu vejo uma mãe feliz. E é isso que Deus quer fazer com você. É você ser uma mãe realizada, mesmo com percalços, mesmo com ingratidão, mesmo com frustração, mesmo com todas as coisas. Porque você, além de ser mãe, ou mesmo sendo mãe, você é filha de um Pai, de um Deus Todo-Poderoso, que tem a tua vida na palma das mãos dele. E o que ele planejou para você é uma vida feliz, é uma vida abundante. Por isso que ele te deu tudo que você tem. Às vezes o que falta é muito menor do que tudo aquilo que ele te deu, mas porque uma penina da vida fica sempre colocando, e você fica sempre olhando para isso. Mas hoje é dia de olhar para as outras coisas. Hoje é dia de realmente entregar para esse Deus que te ouve. E para aprender que você pode, se um dia acontecer de chorar, chore diante do Senhor, com a convicção de que Ele ouve, que Ele muda a tua história, que o melhor dele está por vir. E esse mês nós estamos vivendo e vamos viver o melhor dele, para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, porque essa é a vontade de Deus. Então eu quero que você saia daqui, mamãe, sendo abençoada, ricamente abençoada por Deus. Mas eu quero que você, papai, marido, esposa, filho, irmão, vovó, vovô, todos, que nós possamos viver um mês na bênção do Senhor, pedindo, sim, dando os nossos passos de fé, de praticar isso que a gente tem aprendido, para que a gente possa construir a nossa casa sobre a rocha e pedir a bênção dele sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então eu quero convidar você a cantar essa música mais uma vez, e depois eu quero orar com você. Amém? Você pode cantar conosco essa música?